Olá, sejam muito bem-vindos ao Abelcast, o podcast do La Salle Abel. Eu me chamo João Pedro Dias. E eu me chamo Maria Eduarda Barros. E hoje, para o nosso episódio do Abelcast, nós vamos falar sobre ela, a temida, a tão importante TRI, Teoria de Resposta ao Item. E como convidado desse episódio, nós temos ele, que é coordenador de vestibulares aqui no La Salle Abel, professor de matemática e atua na área da educação há 25 anos. Seja muito bem-vindo, Cadu Pimentel. Gente, muito obrigado. Agradeço pela participação. Primeiramente, parabenizar o La Salle, tá, por essa iniciativa, o Abelcast. Eu acho que é uma oportunidade da gente colocar em prática e expor de maneira teórica para que todos tenham acesso à informação sobre o vestibular. Acho isso muito importante e eu tenho certeza que vai ser um case de muito sucesso. Então, muito obrigado aí pela participação. Para mim é um grande prazer. Vambora, a gente que agradece por você fazer parte. Vamos lá. E para começar, Cadu, nós queríamos entender da onde surgiu a TRI, como que começa esse método de avaliação, da onde que a TRI, quando a TRI começou a ser aplicada, né? Então, essa é uma pergunta muito comum e, inclusive, é um questionamento em relação à TRI. Alguns candidatos acham uma maneira injusta de se tratar a análise de desempenho deles durante a prova, mas isso surge historicamente como TCT, que é a teoria clássica dos testes. É uma modelagem mais rudimentar, ela analisa friamente a nota de candidatos. Então eu sempre coloco como exemplo 2 candidatos. Isso a gente sempre tem que ter como meta. Analisar a nota de 2 candidatos fica fácil para todo mundo discernir todas as avaliações. Então, a primeira delas, que é a TCT, é a teoria clássica dos testes, ela vai avaliar os 2 candidatos de maneira linear. Então, você vai imaginar uma prova que tenha 10 itens, e aí hoje, quando eu estiver falando de item, eu estou me referindo a questões. Então, quando a gente trata de questões do Enem, a gente está falando sobre itens. Então, eu vou avaliar esses 2 candidatos em uma avaliação com 10 itens. Supondo que o primeiro tenha acertado 5 itens e que o segundo também tenha chegado à mesma performance desses 5 itens. Eu não posso afirmar que eles possuem o mesmo conhecimento. É possível que ele realmente tenha o conhecimento dos 5 itens que ele acertou, inclusive até um pouco mais. Pode ser que ele tenha um conhecimento um pouquinho maior e tenha acabado tropeçando em uma das questões, um dos itens. E esse candidato pode ter conhecimento apenas de 3 dos itens e 2 que ele veio acertar foi através do chute. Então, acaba que dessa forma, como a TCT era antigamente, essa sim era uma avaliação mais injusta. Você não conseguia fazer essa medição de conhecimento. Então, assim, o que a psicometria faz? Ela cria fórmulas, ela cria estratégias de avaliar conhecimento. E a avaliação de conhecimento é uma medição indireta. Você não consegue medir conhecimento como você mede uma altura. Você pega uma régua e você faz essa medição de altura. Então, essa medição indireta foi o que levou alguns pesquisadores, filósofos, psicólogos, a estudarem e chegarem até a TRI. E aí isso nasce de acordo com Vygotsky. Ele estudou muito essa parte avaliativa, é um bielorrusso, ele sempre esteve ligado à educação e ele defendia um conceito de ZDP, que é Zona de Desenvolvimento Proximal, onde ele conseguia, através dessa ZDP, calcular uma distância entre o conhecimento real do aluno, que era um desenvolvimento real, e um desenvolvimento potencial. O que era o desenvolvimento real desse aluno? Era o que ele, de fato, tinha como conhecimento próprio, aquele que ele conseguia produzir com apenas o conhecimento dele. E o potencial era o quanto que ele conseguia alcançar mediante uma ajuda. Então, eu como professor, ajudando aquele candidato a performar, o quanto que ele conseguia chegar, esse era o potencial. E o real é o que ele conseguia fazer sozinho, sem nenhuma ajuda. Então, essa distância era a teoria de Vygotsky em relação a ZDP. E a partir daí vem o precursor da TRI, que é o Lorde, é um grande cientista e é uma pessoa fantástica, inclusive contemporâneo. Ele veio a falecer em meados de 2000,
não me lembro exatamente um ano, mas e ele chegou a desenvolver isso a partir de 1980, com mais precisão por conta das tecnologias. Não, ele deixa de trabalhar com a ZDP do Vygotsky, que era um modelo que avaliava desenvolvimento, e ele passa para um modelo estatístico, deixa de ser um conceito teórico, ele passa para um modelo estatístico de avaliação, que é a teoria da resposta ao item, e ele consegue aperfeiçoar muito mais isso com as tecnologias a partir de 1980. E aí surge a tal TRI, que a galera teme por ela, mas é um modelo super justo de avaliação. Eu não fazia ideia Também não. toda essa história por trás da TRI. Mas muito maneiro saber que tem toda uma base teórica por trás, né? Que é, de fato, algo para auxiliar os alunos e não, né, ser algo injusto. Então, tratando, né, diretamente sobre TRI, qual é a lógica por trás desse método? Como funciona a TRI? Então, basicamente, o que a TRI faz? É um assunto bem complexo. Certamente eu não vou conseguir falar sobre tudo de TRI aqui, tá? Nem cabe, é um assunto muito complexo mesmo, envolve inúmeras variáveis, mas o principal que eu posso colocar é que todas as questões do Enem, elas possuem uma medição latente, tá? Então, todos os itens que compõem essa prova, eles possuem uma pré-medição que a gente chama de CCI, que é a curva característica do item. Então, existe uma curva onde ela tem dois tipos de comportamento, tá? Ela começa com um comportamento crescente, muito devagarinho no início e depois muito rápido, o que lembra uma modelagem exponencial, que é uma curva que sobe nesse formato, e de repente ela muda de comportamento e ela passa a ter um crescimento rápido no início e mais estabilizado ao final dessa curva, que é o que lembra uma modelagem logarítmica, tá? São modelagens, mas essa curva única, ela possui nessa mudança de comportamento um ponto chamado ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão, ele vai ser importante para os 3 parâmetros de onde sai a CCI de cada questão do Enem. Então, cada item ele é avaliado por 3 parâmetros. O A, ele vai fazer a discriminação dessa questão. O que é a discriminação? É o poder que a questão tem de discernir, de diferenciar 2 candidatos de conhecimentos distintos. Então, quanto mais difícil é esse item, maior poder de diferenciar 2 candidatos. Se eu vou te dar um exemplo de uma questão simples de porcentagem. Eu vou a um restaurante, eu consumo e tenho uma conta de R$50 e eu te pergunto quanto que eu pagaria caso a taxa fosse 10% para o restaurante. É uma pergunta que você não precisa ter um conhecimento muito aprofundado em matemática para você ter essa resposta. Então é uma questão que teoricamente ela teria um baixo poder de diferenciar esses candidatos. Então esse parâmetro ele vai desde o mais difícil, né, que é o A, é o maior, e até o mais fácil. Isso é medido por uma inclinação de uma reta que passa por esse ponto. Então esse é o parâmetro A. Um outro parâmetro que tem é o deslocamento desse ponto de inflexão para a direita ou para a esquerda do gráfico. Porque quanto mais à direita ele tiver, ele vai medir a dificuldade dessa questão. Por que a direita? Porque quando você passa desse ponto de inflexão, essa curva ela passa a ter um outro comportamento. E a partir desse comportamento, o que é o item B, né, que é o parâmetro B, ele vai medir na nossa questão. Ele vai medir qual é o nível intelectual, qual é o nível de traço latente que um candidato tem para ele ter a chance, a probabilidade de acerto naquele item. Então, essa é a medição da dificuldade. Então, quanto maior for a probabilidade de acerto, mais fácil é a questão. Quanto menor for a probabilidade de acerto, maior vai ser a dificuldade desse candidato, maior nível intelectual ele tem que ter para poder performar. E o C é o provável lapso, que eles chamam de chute. Tá? É o chute do aluno, que ele ainda assim, mesmo que pequeno, ele tem uma chance de acerto com o chute. Que também é um item muito questionado na TRI, é um assunto até polêmico, é falar sobre esse chute. Há mitos e verdades aí por trás disso. E aí, vamos lá. Só para a gente amarrar essa ideia,
Depois que a gente calcula a CCI da questão, a gente coloca todas as questões num traço latente, que é uma régua que tem uma escala. Cada área do conhecimento, linguagens, humanas, ciência da natureza, matemática, todas elas têm escalas diferentes. Então, há a colocação de todos os itens nessa régua e todos os candidatos que fazem a prova, eles são também colocados nessa régua. Então, no momento em que a sua proficiência indica uma nota de 600 para determinada área, tá? Há um desvio padrão de 100 pontos acima ou abaixo, em que há uma possível tolerância para você pontuar. Então, se você tem um nível intelectual medido em 600, que a gente chama de nível de proficiência, a sua nota, teoricamente, ela é possível para acertos até 600 ou no máximo 700. Então, se eu tenho uma questão cuja medição do item foi de 650, é uma questão de valor 650, você tinha chance de acertar, mas a sua chance começa a ficar reduzida porque aquela questão está acima do seu nível de proficiência. Se você tem uma questão cujo nível de dificuldade é de 400, você tem pouquíssima chance... ao contrário. Você tem muita chance de acerto, porque o seu nível de proficiência é maior. Agora, no momento em que você acerta itens com nível de proficiência muito acima daquele calculado, aí você começa a entrar numa zona de acertos que não vão te ajudar muito nessa nota. Tá? Então, é dessa forma que a TRE é calculada. E por trás disso tudo que eu estou falando, que é só teoria, tem inúmeros cálculos a serem feitos. Então, é uma teoria bem rebuscada, mas ela mede com precisão o nível de conhecimento de candidatos distintos. Dentro da sua fala, você citou algo que eu acho que é muito importante, que são os mitos e verdades sobre a TRI. Sim. Por ela ser tão temida e ficar muito na subjetividade muitas vezes, né? Até é importante trazer essa clareza, porque às vezes a gente ouve muita coisa, mas não sabe ao certo do que se trata, né, a TRI. Então existem muitos mitos e verdades. Quais são os principais mitos e verdades que você já escutou sobre a TRI e qual de fato é a verdade sobre ela? Então, um erro muito comum, é um mito, né, que a gente diz, é o aluno falar que vai deixar a questão em branco. Me fere muito como professor de matemática ouvir isso de um aluno, porque o deixar questão em branco significa que você está deixando de pontuar. Então, jamais você deve deixar um item em branco. Mesmo que você pontue e essa pontuação esteja acima do seu nível de proficiência, você, mesmo que não consiga a pontuação que ela merecia dentro da sua nota, você vai ganhar uma determinada pontuação para ela. Então, mesmo que chutando a questão, é melhor você marcar o item do que você deixá-lo em branco. Então, é um mito. Eu vou deixar a questão em branco, é melhor do que eu chutar, acertar a questão e ela ser uma questão muito difícil. Ela pode não te ajudar muito, mas ela vai pontuar. Então, nunca é melhor errar do que acertar. Então, isso é um mito que eu escuto bastante e é um mito que precisa ser quebrado. Os alunos precisam entender que eles têm que pontuar todos os itens. Eles precisam, no mínimo, ter a pequena chance de acertar através do chute. Então, isso não que seja uma estratégia adequada, o chute, tá? Deixando claro, mas faz parte da nota, ele não pode deixar a questão em branco. Esse é um dos mitos. Vamos lá. Temos mais mitos? Temos. Um outro mito que nós temos é falar que a questão do Enem ela só é calculada através das provas que os alunos fazem naquele ano. Não é uma verdade isso. Então, as questões elas não são somente analisadas pelos acertos e erros dos candidatos que estão fazendo aquela prova. Todas as questões elas têm um pré-teste, elas já têm uma pontuação e assim os candidatos são colocados nesse traço latente. É assim que é feita essa medição. Então, ela tem um pré-teste e ela também leva em consideração um outro fator, tá? Que é o pós-prova. A estatística daqueles alunos que performaram melhor, que acertaram mais esse item, e os alunos que acertaram menos. Então, tudo isso é levado em consideração. Não só o pré e também não só o pós. Então, tem muitas coisas que se fala a respeito da TRI
que a gente precisa quebrar isso para poder traçar uma melhor estratégia para o aluno. E falando do pós, né, pós-prova, tem uma galera que já corre para as correções, né, para os gabaritos, e às vezes fica assustado, né, porque, errei muitas questões, eu não acertei a mesma quantidade que meu amigo. Mas é importante também ter calma, porque a TRE está aí para ajudar nesse sentido, né? Sim, perfeito. Há inclusive um gráfico de dispersão que ele ilustra todos os candidatos nessa curva, então todos são colocados na mesma crescente, e existem candidatos que acertaram muito mais do que outros e pontuaram menos, por conta de que o nível de proficiência acaba sendo um ponto extremamente relevante. Então, se eu coloco numa régua um candidato em que o nível de proficiência dele foi melhor do que um outro, ele certamente vai ter uma nota maior. Então, vamos colocar aqui em prática 2 candidatos que acertaram as mesmas 5 questões, como eu coloquei anteriormente. Tá? Só que agora a gente está falando sobre TRI. Então, agora não é mais TCT. Então, a sua nota não é 5 e nem a do outro candidato vai ser 5. Então, agora a gente vai analisar esses 2 pela TRI. Esse aqui, a gente sempre coloca um gráfico, agora a gente não tem isso em mãos, mas vocês vão imaginar uma corrida de obstáculos, onde você tem que ir saltando obstáculos até chegar ao final dessa corrida. Esse candidato, ele conseguiu saltar os 5 primeiros obstáculos, que tinham alturas gradativas. Então, o segundo um pouquinho maior do que o primeiro, o terceiro um pouquinho maior do que o segundo, e assim sucessivamente. Ele conseguiu esses 5 itens. Já o outro candidato, ele tropeçou no terceiro item, ele tropeçou no quarto, mas ele conseguiu saltar o quinto. E aí depois ele veio a acertar outras para ele conseguir essas 5, né? Já que ele tropeçou nessas 2. Ele conseguiu o 6º e o 7º. Então, é estranho, causa estranheza um candidato tropeçar num obstáculo de 1 metro e ter passado por um de 5 metros. Então, é isso que a TRI faz. Então, a grosso modo, esse modelo estatístico de cálculo, ele faz com que a nota desse candidato fique menor do que a nota do outro, que foi muito mais justo na sua maneira de acertar. Ou seja, há uma avaliação que é feita pelo nível de desenvolvimento através da proficiência do aluno. O quanto que ele é capaz de performar com a base dele, desde a base até o item mais complexo. Então, isso tudo é avaliado na TRI. É um modelo justíssimo. Eu particularmente, eu adoro. Por isso que nessa linha de raciocínio também não adianta você chutar uma muito difícil e acertar se não tiver acertado as básicas, né? De acordo com o seu nível de conhecimento. O TRI também compreende, né? Perfeito. É comum falar, não é interessante. É interessante. Todo acerto é interessante. Mas se você consegue acertar os itens abaixo dele, quando você acertar esse item, ele vai valer muito para você. Agora, se você não conseguiu acertar 3 dos itens que estão atrás, ele provavelmente não vai ter o mesmo valor, porque o Enem vai conseguir entender isso, esse cálculo da TRI vai entender como um possível chute. Então, é um acerto de alta discrepância. Então, ele acaba não pontuando tanto, mas há pontuação. Tá? E, Cadu, pensando numa preparação estratégica, existe alguma forma de treinar com simulados utilizando a TRI como forma de correção? Perfeito. Assim, você praticamente já me perguntou respondendo tudo. Melhor maneira da gente trabalhar treinando para modelagem TRI, fazendo simulados que tenham um cálculo de nota por TRI. Eu vejo muitas instituições, muitas preparações de alunos baseado numa modelagem por número de acertos. Isso é um erro. Isso acaba sendo válido para um candidato de alto nível, um candidato de alta performance. Esse candidato, ele ainda consegue atingir notas altas, porque depois que você passa lá dos 41 acertos, 42 acertos, a questão que você acabou errando, ela acaba não interferindo tanto. Você consegue uma nota altíssima, inclusive vaga nos cursos de maior procura. Então, isso acaba sendo irrelevante. Mas para grande parte dos candidatos, e aí eu estou falando
de uma grande parte mesmo, cerca de 80% dos candidatos, eles irão depender dessa boa estratégia com a TRI. E aí o melhor caminho, fazer simulado, fazer um mapeamento das questões, porque as questões do Enem, elas costumam ter um padrão, então elas vão se repetindo no decorrer dos anos. Quando o aluno consegue perceber esse padrão, ele começa a entender um pouquinho daquilo que o Enem quer cobrar dele. E esse pouquinho do que o Enem quer cobrar já entra num outro assunto que chama-se habilidades e competências. É o aluno dominando habilidades e competências para ele entender o que será avaliado em relação a determinados conteúdos. E aí ele consegue entender aquilo que é mais fácil, aquilo que é médio, aquilo que é difícil. No momento em que ele tem esse entendimento, ele começa a ter uma alta performance na prova. Então, só através de simulados, treinos, orientação, naturalmente, dos docentes que estarão com esses alunos, isso vai fazer maior diferença na nota do aluno. E aqui no La Salle Bell a gente tem a plataforma Evolucional, né, que utiliza a TRI como maneira de correção. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre como funciona essa preparação aqui no La Salle Bell? Perfeito. Aqui a gente usa de fato a Evolucional, é uma empresa parceira nossa. Tá? Nós buscamos essa parceria pela credibilidade dos resultados que eles trazem. Hoje, a gente preparar o aluno através de microdados é a melhor maneira que se tem para que nós consigamos um desenvolvimento perfeito desse aluno ou atingir o máximo que ele pode dar em relação à nota, o máximo que ele pode desenvolver. Então, esse desenvolvimento ele é através de uma soma de fatores que a gente já tem uma empresa que faz isso, que é a Evolucional, que ela traz isso através de uma plataforma. Então, o que nós fazemos aqui no La Salle Bell? A gente adota todos os ciclos desses simulados. Então, esses ciclos eles vão aumentando o grau de conteudismo conforme os ciclos vão passando. Então, o aluno ele já pode adotar esse tipo de simulado desde o 9º ano do ensino fundamental. Então, desde o 9º ano, ele já pode vir sendo preparado através dessa análise de TRI. Eles começam com poucas questões. Então, aqui no ensino médio, por exemplo, a gente adota na primeira série uma modelagem que tem 30 questões, e 30 questões ao dia, né? Eles começam com 60 no total, passam para 120, 60 ao dia, até que eles chegam à terceira série com a modelagem completa de 180 questões, 90 ao dia. Então, isso é gradativo. E a plataforma ela traz um mapeamento desse aluno. Ela consegue fazer o que é mais importante de todo esse processo. E ela consegue encontrar quais são as lacunas desse aluno. E no momento em que o aluno consegue preencher essas lacunas, ele consegue performar com um nível de proficiência adequado. Então, é uma parceira nossa e o trabalho que eles fazem é fantástico e a gente tem um bom aproveitamento dessa ferramenta aqui na escola. Os alunos têm performado bem, os resultados têm crescido exponencialmente, temos incríveis aprovações, o número de aprovações só aumenta e isso é muito gratificante quando a gente vê que um trabalho está dando certo. Perfeito, Cadu. Inclusive, né, você citou que os simulados eles são feitos, né, desde o 9º ano. E no primeiro episódio nós recebemos um aluno da terceira série, o Nicolas Labourin, e ele citou que desde o 9º ano ele vem aí praticando, né, gradativamente as questões vão aumentando. E isso é importantíssimo quando a gente fala de treinar, de se preparar para o Enem. Já caminhando para a reta final, a gente queria ouvir de você, se você tivesse uma única dica fundamental para o estudante se lembrar, né, se recordar na hora da prova, qual dica seria? Então, vou responder isso de uma maneira um pouquinho mais completa, porque eu vou dar na verdade, 2 dicas. Eu vou dar a primeira para que ele se preocupe com essas lacunas, tá? Então, você que é candidato do Enem, se preocupe com as lacunas que você ainda tem, tá? Não se preocupe em abordar conteúdos que não é ainda do seu conhecimento antes de você completar essas lacunas. A partir do momento em que você preencheu todas as suas dificuldades, você já está com um nível de proficiência alinhado, aí você comece a buscar por outros conteúdos. E aí, durante a prova, a dica durante essa prova é que você faça da maneira mais natural possível, assim como você treinou nos inúmeros simulados. Não fazer nada diferente daquilo que você treinou.
Então, no momento em que você treinou, eu vou fazer natureza, depois eu vou entrar em matemática e por último eu vou completar finalizando as questões que eu achei mais difíceis das 2 áreas. Se você fez essa estratégia e ela deu certo durante os simulados, não mude isso para o Enem. Então é fazer de maneira bem natural aquilo que você já vinha treinando. Então a dica do pré, que é você se preparar para a prova, ela é mais importante do que você chegar no momento da prova e querer adotar alguma estratégia específica para poder cobrir essa ausência de preparação, esse momento em que você acabou negligenciando uma matéria, estudou uma em detrimento da outra. Então isso, infelizmente, como a avaliação é feita pela TRI, não é uma boa estratégia. Então a dica, maneira natural, vai fazer a prova, se sinta confortável. Se você é laçalista, saiba que você está muito preparado. Então tem que fazer a prova com toda a calma que vai dar certo. Perfeito, Cadu. Eu acho que esse episódio esclareceu muito sobre a TRI, porque eu vejo que muitos estudantes têm essa ideia do que é a TRI, um conceito ali criado. É propagado também muitas coisas sobre esse tema, mas esse esclarecimento é muito pouco dito, né? Então, acho que trazer um episódio sobre isso e trazer o seu conhecimento foi de grande valor para nós. Então, agradecemos a sua presença, agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Foi um episódio muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês também. Maria, João, obrigado, Abel. E estou disponível aí se precisarem. Qualquer outro assunto ligado a vestibular, estamos juntos. E aproveitando a deixa, a gente ainda tem muito a discutir sobre o vestibular, sobre o Enem. Então não deixe de acompanhar o nosso Abelcast, podcast do La Salle Abel. Continue me seguindo nas redes sociais e até a próxima. Até. Tchau, tchau.